Gênesis 42, capítulo 6. Eu quero falar um pouco sobre esse texto que Deus tem falado ao meu coração ao longo dessa semana, em relação a contendas, a confusões, a converser. E aqui José passou por isso, mas ele não desistiu dos planos, do projeto que Deus tinha para ele. Ele continuou, independente dos irmãos fazer tudo que fez, né? Ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha para ele. Gênesis capítulo 42, verso 6 diz assim: José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se diante dele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vens? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José se lembrou dos sonhos que havia sonhado, e deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sempre falado conosco de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. Então, nessa noite, que o Senhor possa derramar da tua bênção, derramar do teu amor, da tua graça sobre cada um de nós. Nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor possa derramar em nossos corações um verdadeiro amor, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus. Obrigado, Jesus, que hoje nós vamos também participar da ceia, a primeira ceia do ano, primeiro culto no domingo na tua casa, Pai. É o primeiro culto do ano aqui hoje, Deus. Mas o Senhor tem realizado grandes coisas. Obrigado por cada um que tem ofertado, cada um que tem dizimado, cada um tem trazido a sua oferta na sua casa, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu oro, abençoando e pedindo pelos enfermos. Cura, Senhor. Cura aqueles que precisam, aqueles que necessitam da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu encerrei aqui na leitura, no verso 13, aonde eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Esse um, ele estava falando do próprio José. Ele estava dizendo: olha, nós somos 12, né? O caçulinha, que é o Benjamim, está com o nosso pai, mas José já não existe, José morreu. E ele estava diante do próprio José. José conhece eles, reconhece eles, mas eles não reconheceram José. Por que eles não reconheceram José? Porque José estava uma pessoa transformada, uma pessoa mudada. José não era mais o mesmo. José não era aquele jovenzinho de 17 anos que cuidava das ovelhas. José agora era um homem de 30 anos de idade, um governador. Governava a terra do Egito. Ele cuidava de todas as coisas de Faraó. Então ele estava vestido como Faraó, ele estava vestido como um rei. Ele estava vestido como um hebreu, como um trabalhador. Ele estava vestido como um rei. Então os irmãos não reconhecem José. Mas José, automaticamente, quando chegar, ele já reconheceu os irmãos. Então eu quero abrir aqui um parênteses para a nossa vida.
Quantas pessoas podem chegar até você e não reconhecer mais você? Dizer assim, ah, não é ele. Não pode ser o mesmo. Por você ter uma mudança, uma transformação em Deus, as pessoas acabam não reconhecendo você. As pessoas acabam não entendendo como que você mudou tanto. Como que Jesus tira o pecado, tira toda a podridão de um ser humano e transforma ele em uma pessoa nova, em uma pessoa diferente, numa pessoa de uma índole melhor. Então aqui José, ele estava transformado. José não era mais o mesmo homem. José era um homem diferente. José era um homem que Deus já tinha feito algo tão grande na vida dele, que ele já não lembrava mais do erro que os irmãos cometeram, das injustiças que os irmãos cometeram com ele, de vender ele, de jogar na cisterna, de prender ele, de tirar a roupa dele, levar de volta para o pai, para que o pai reconhecesse a túnica que era dele, cheia de sangue de um animal, e eles diziam para o pai, olha, um animal despedaçou José, um animal matou teu filho, caçula, pai. Nosso irmão já não vive mais, mas era mentira. Por causa de um sonho que Deus coloca no coração de José, os irmãos se levantam contra ele. Eu quero dizer para você, quanto mais o sonho de Deus ele é projetado na tua vida, mais alguém vai ficar com raiva de você, mais alguém vai invejar de você, mais alguém vai querer te afrontar, mais alguém vai querer te apontar o dedo, mais alguém vai querer te caluniar. Não porque você é ruim, mas porque há um projeto de Deus na sua vida. Aquela pessoa percebe assim, por que ele é um sonhador? Por que não eu? Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Então ali levanta uma contenda entre os irmãos de José. E eles decidem consumir com José. Decidem dar um filho a José. O que eles fazem primeiro? Joga José dentro de uma cisterna, deixa ele lá e fala, vai morrer lá, não tem água, não tem nada, está seco, a cisterna não tem nem água, vai morrer. Sai lá dentro, ele não sai sozinho. Então como eles fazem esse plano de matar José. Mas eles veem o pessoal que ia para o Egito, na caravana, e eles pensam assim, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, é melhor a gente vender, ter um dinheirinho, do que a gente deixar ele morrer e a gente ficar com essa culpa da morte do nosso irmão. E eles vendem José para aquela companhia. Só que eles não sabiam que Deus estava no controle da vida de José. Bata o seu irmão assim, diz, Deus está no controle da sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o que façam, Deus está no controle da sua vida, amém? Glória a Deus, porque Deus estava controlando a vida de José. Não importava o que acontecia dali para frente, José já estava protegido pela proteção do Espírito Santo de Deus. Não importa o que eles fizessem, não importava o que eles fizessem com José. José sempre ia se levantar, José sempre está por cima, porque Deus estava no controle da vida dele, aleluia. Deus estava cuidando da vida de José. Deus cuida da sua vida, Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua família, aleluia. Não importa quando se levanta contra você, maior é aquele que vai cuidar de você, aleluia. Então eles não entendiam que não bastava o que eles fizessem, José sempre ia se escapar. Não por José, mas pelo projeto que Deus tinha na vida dele, pelo propósito que Deus tinha na vida de José. José podia passar o que fosse, ele sempre ia prevalecer, ele sempre ia estar por cima. E os irmãos não entendiam isso, e eles planejam de vender José. Quantas pessoas não planejou de tirar a sua vida, tirar o projeto de Deus da sua vida, com calúnia, com mentiras, com planos maquiavélicos, planos humanos, para tirar você da casa de Deus, para tirar você da presença de Deus. Quantos vêm até você e falam coisas que, se você colocar na cabeça e falar assim, é verdade, olha, ó, mas não é aquela pessoa, é porque o projeto de Deus na sua vida, aquela pessoa não aceita.
Ele não aceita que você cante melhor do que ele. Ele não aceita que você ora melhor do que ele. Ele não aceita que você vem para a casa de Deus mais do que ele. Ele não aceita que você glorifica a Deus mais do que ele. Ele não aceita porque você fala do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro, e ele não aceita. Ele quer que você entenda que é um Deus diferente do Deus que você serve. Mas nós estamos aqui para servir o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Yeshua HaMashiach, o Deus conosco, aquele que está cuidando de você como cuidava de José. Aleluia, amém, glória a Deus. José, ele não se intimida pela cisterna. José não se intimida quando ele é vendido. Mas quando ele chega no Egito, ele é vendido mais uma vez. É que nem aquela pessoa, né, compra aqui e vende lá no Egito para ganhar um em cima, né? Ganhar uns troquinhos. Eu comprei lá e estou vendendo por tanto. Talvez tinha pagado metade do preço, veio pelo dobro, né? Mas José, como era um escravo vendido, ele não tinha voz ativa, não tinha autoridade nenhuma para dizer não. Ele tinha que aceitar tudo que era feito, por causa dos irmãos. Muitas vezes nós, por causa dos irmãos, passamos situações difíceis, situações que a gente pensa que a gente não vai conseguir, que a gente não vai prevalecer, por causa de irmãos que não têm o verdadeiro amor de Deus no coração, que até, como eu falei ontem no culto, até andam junto, vestem junto, é da mesma família, mas não professam a mesma fé, não tem a mesma decisão que você teve, de entregar a sua vida para Cristo e de caminhar com Cristo. José, ele entende, quando ele tem aquele sonho, ele entende que ele ia prevalecer sobre os irmãos dele, porque Deus dá um sonho para ele que 11 feixes se inclinam sobre ele, diante dele, diante do feixe dele, e ele tem ali uma leitura de que eram os irmãos que iriam se prostrar diante dele. Mas ele precisava de ter uma mudança, porque se ele continuasse ali em Canaã, como ele estava e não fosse para o Egito, ele não tinha virado governador, e os irmãos não tinham obedecido à autoridade que Deus tinha dado para ele. Sabe o que eu penso com isso aqui, que eu aprendo com essa palavra? Tem pessoas que, se você continuar da mesma forma que você está, a pessoa não reconhece a sua autoridade, ela não reconhece a sua mudança. Se você não muda de verdade, ela vai dizer, continua o mesmo. Só que eles chegam até José e eles não reconhecem José, porque José estava vestido diferente, José usava veste diferente. E eu profetizo nessa noite que você usa uma veste espiritual, uma veste de Deus nessa noite. Deus derrama sobre você uma unção diferente, e eles não reconhecem mais você, mas eles reconhecem a sua autoridade, eles reconhecem quem você é em Deus, eles vão reconhecer que você pode fazer o que Deus determinou. Aleluia. Deus nessa noite está dizendo assim: eu estou te revestindo nessa noite, estou te dando uma autoridade nova, estou te dando um poder novo, estou derramando sobre você umas vestes resplandecente dos céus. Aleluias, glória, glória. Se José continuasse da mesma forma, querido, os irmãos não reconheceriam a autoridade, porque quando eles chegam até José para comprar, eles chamam José de Senhor. Eles não estavam lidando mais com aquele jovenzinho de 17 anos que ficava no meio do pasto cuidando das ovelhas, que ficava amando deles. Não, eles chegam até ele e eles reconhecem a autoridade que José tinha, e eles falam assim: Senhor, nós viemos comprar mantimento para a nossa família, porque a fome está extrema. E José já tinha visto tudo isso. José já tinha interpretado o sonho de Faraó, que era 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. José já tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. José já tinha sido preso. E José, ele vai fazendo a trajetória que Deus colocou para ele, ele não questionou. Ele nunca disse: Senhor, está difícil, olha o que está acontecendo comigo, olha o que meus irmãos fizeram. José nunca fez isso. José simplesmente, ele aceita
o chamado de Deus. Eu falo para você nessa noite, você aceita o chamado de Deus para a tua vida? Você aceita o que Deus tem para você? Então prepara o teu lombo, prepara, porque alguém vai querer te derrubar, alguém vai querer te parar, alguém vai querer te paralisar, alguém vai querer te jogar na cisterna, alguém vai querer vender o teu nome na praça, dizendo que você não é aquilo que você prega, que você não é aquilo que você faz, mas Deus nessa hora diz assim que você é, e eles vão reconhecer quem você é, aleluia, porque a autoridade que Deus dá, ninguém tira, a autoridade que Deus dá é reconhecida e conhecida pelas pessoas. Não importa o que façam contra você, maior é Deus que está cuidando de você. Não importa quanto se levanta do teu lado, 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não vai ser atingido, você vai continuar de pé, aleluias, aleluias. Nós estamos estudando um texto de um jovem de 17 anos, que é perseguido pelos próprios irmãos, que é rejeitado pelos próprios irmãos, jogado em um buraco, vendido mais uma vez, preso, caluniado pela mulher de Potifar, mas mesmo assim, ele não perde a sua essência. Mesmo assim, ele não perde a essência que Deus tinha colocado nele. O palavreado dele não mudou. A essência dele continua a mesma quando Deus chamou ele. Sabe o que eu abro um parênteses para nossas vidas? A essência de Deus na nossa vida tem que continuar a mesma. Não importa o que aconteça comigo, Deus continua sendo Deus. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar porque o mundo está aos avessos. Deus não vai mudar porque isso aconteceu, porque aquilo está acontecendo. Deus não vai mudar. Deus não faz parte desse mundo. Deus não faz parte das coisas, mas Ele faz parte da tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Ele faz parte da tua vida. Ele faz parte do teu chamado. Ele faz parte daquilo que Ele colocou para você nessa noite. E alguém um dia lá na frente vai olhar e vai dizer assim: olha, você viu? Rapaz, você viu como aquele homem mudou? Eu não reconheci ele, rapaz. Era o nosso irmão. Eu não reconheci. Ele estava diferente. Ele estava mudado, estava com a roupa diferente. Estava um homem de autoridade, um homem que mandava e todo mundo obedecia. E nós mandava nele. Que negócio é esse? Alguém manda em você enquanto Deus não entra na tua vida. Porque quando Deus entra na tua vida, ninguém mais manda. Quem manda em você é Ele. Quem cuida da sua vida é Ele. Quem guarda a sua vida é Ele. Quem cuida da sua família é Ele. Aleluia. Ele é todo poderoso para cuidar e para fazer, realizar na sua vida. Aleluia. Não importa o que eles vão dizer. Ele cuida da sua vida. Aleluia. Alguém poderia falar assim: rapaz, olha aquele menininho lá, o Moisés, rapaz, aquele menino lá. Rapaz, nós fazemos um monte de coisa. Agora o menino está lá, rapaz, o menino tem autoridade. Fala com ousadia, com autoridade. E alguém pode perguntar por quê? Porque Ele está cuidando. Porque Ele ungiu, porque Ele chamou. Porque Ele determinou, ninguém toca num fio de cabelo dele. Aleluias. O que nós aprendemos com esse texto, querido, é que mesmo sendo injuriado, mesmo sendo rejeitado, preso, até amaldiçoado pelos irmãos, mas Deus, Ele reconhece a grandeza de José. Deus reconhece o coração de José. E Deus nessa noite Ele quer reconhecer o teu coração, a tua grandeza diante dele. Não se importe com o que vai acontecer, com o que as pessoas vão dizer de mim, de você. O importante é o que Deus pensa de você. E Deus diz assim: quando José estava em prisão, o Senhor era com ele. Tudo que José fazia, prosperava. Tudo onde José tocava a mão, a coisa acontecia. Aí Faraó pensa e fala assim: peraí, você falou desse sonho, 7 anos bom, 7 anos ruim. E ele fala assim: mas faz o seguinte, levanta alguém no meio de vocês aí para cuidar da safra boa, para não consumir tudo, não comer tudo, guardar um pouco. Você lembra lá de Provérbios 6,6? Vai ter com a formiga, porque a formiga vai nos ensinar como é trabalhar nos dias que tem que trabalhar, para nos dias que ela não poder trabalhar, ela ter o que comer.
ela leva para dentro da toca dela e ela guarda os mantimentos lá dentro. Porque ela sabe que vai chegar o tempo que ela não vai ter para colher. Então nós precisamos entender isso. E Faraó olha para José, quando José diz isso, fala assim: então tudo bem, mas o que nós vamos fazer? Ele se reúne com as pessoas, e olha que interessante o que ele diz no capítulo 41. Aleluia, Jesus. 41, 38 em diante. Gênesis 41, 38 diz assim: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui, te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Para aqui um pouquinho. Como que os irmãos de José iam reconhecer ele desse jeito? Como? O homem com o anel do rei, com a roupa do rei, o homem todo trajado, com vestes reais. Aqueles homens chegam diante dele, não conseguem nem olhar para o rosto de José. Eles já se inclinam, eles já se prostram diante de José e falam assim: Senhor, nós viemos comprar mantimento. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Aquele que um dia levantou a mão contra você vai ter que prostrar diante do Deus que você serve, vai ter que prostrar diante da autoridade que Ele te concedeu, aleluia. Vai ter que prostrar diante das vestes que Ele colocou em você. Oh, aleluia, Jesus. Eles não conseguem enxergar e entender quem era José, porque Faraó tira o anel, coloca em José, coloca uma veste de linho fino e coloca um colar no pescoço dele. Imagina o valor desse colar, irmão. Imagina como esse colar não brilhava, porque era o colar do rei, era o colar de Faraó, não era qualquer colar, não era qualquer joia, era uma joia especial. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus coloca joia especial em pessoas especiais. Deus só dá coisa especial para joias como você. E Deus nessa noite está revestindo você de uma veste nova, de uma vestidura nova, de algo que as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer. Talvez daqui uns dias alguém vai fazer unha lá na Rose, vai chegar lá e vai reconhecer a Rose e falar assim: mas não era aqui que morava a Rose, cadê a Rose? A Rose fala: mas sou eu mesmo. Mas rapaz, você está diferente, Rose, o que aconteceu? Ela vai responder: recebi umas vestes novas do Senhor, aleluia. Recebi vestidura nova, recebi uma nova criatura no meu coração, aleluia, uma nova pessoa. E alguém vai dizer: Rose, eu quero esse Deus que você serve, eu quero fazer o que você faz. Porque não vai reconhecer mais aquela Rose de antigamente, vai ver uma Rose diferente. O Vitor, alguém vai olhar para ele e vai dizer assim: Vitor, mas você é você mesmo? Eu falo assim: claro que sou. Dá uma olhada direito para você ver. E alguém fala: Vitor, você está diferente. Sabe por que você é diferente? Porque Deus te reveste. Deus coloca em você uma armadura nova, uma roupa nova, joias especiais em você, aleluia. Por isso que Provérbios 14:2, Provérbios 2:7, ele diz que você é como a menina dos olhos de Deus. Aquele que toca em você, toca na menina dos olhos de Deus, aleluia. E aí daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, ai daquele que tocar em você. E ele continua dizendo: e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Olha o que o rei faz. O rei manda ele subir no segundo carro que ele tinha, e clamavam diante dele, e dizia assim: ajoelhai. O povo estava ajoelhando diante de José.
pelo que Deus tinha feito na vida de José, o povo teve que se ajoelhar, porque o rei tinha dado uma ordem. O rei tinha mandado assim: olha, eu só mando no trono, mas no resto é ele. Ninguém dá um glória a Deus se ele não mandar. Ninguém levanta da cama se ele não disser para levantar. Toda a autoridade estava na mão de José. Toda a autoridade o rei tinha colocado na mão de José. Aleluias. E diz assim o verso 44: e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Olha a autoridade que esse homem recebe. Depois da mudança deste homem, ele recebe uma autoridade tão grande, que o rei diz assim: José, eu sou Faraó, eu sou o rei, mas eu não mando mais. Ninguém levanta nem a mão e nem o pé, se você não mandar. Se você disser para abaixar a mão, tem que abaixar. Se você disser para parar, tem que parar. José recebe uma autoridade tão grande, por temor a Deus e obediência a Deus, que aquelas pessoas não reconhecem José como um hebreu, como um homem que veio preso, que veio vendido, como escravo, mas reconhece aquele homem como um rei, reconhece aquele homem como um governador, reconhece aquele homem como a maior autoridade daquele lugar abaixo de Faraó, porque ele mandava em tudo. E eu quero dizer para você, se você quer receber do Senhor nessa noite, você vai receber essa autoridade do Espírito Santo. Autoridade para quando você levantar a mão, o demônio tem que cair. Autoridade para quando você colocar a mão na enfermidade, ela tem que ir embora, ela tem que sair. Autoridade para você dizer: sai Satanás, ele tem que sair. Autoridade para você dizer: eu repreendo você mal, eu repreendo você dor, enfermidade, ela tem que sair. Levanta a tua mão e recebe essa unção nessa noite, recebe esse poder, recebe essa autoridade dos céus nessa noite, porque Deus está dizendo assim: eu sou contigo até a consumação do século. Eu te chamei, eu te remi, eu te trouxe das palhadas, mas eu te fiz rei, eu te fiz governador, eu te fiz governadora. Deus nessa noite está dizendo assim: as pessoas não vão te reconhecer pelas vestes que você usa hoje, as vestes espirituais. Fecha a tua mão e diz assim: eu recebo essa unção e esse poder no nome de Jesus. Amém? Aplauda ele bem forte em nome de Jesus. Oh glória, aleluia para ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao Senhor. Aleluias. Eu sempre tenho falado aqui que quando a gente reconhece Jesus de verdade, Jesus, Deus troca o nosso nome. Olha mais um exemplo. Sara, ela chamava Sarai. Abraão chamava Abrão. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E olha o que ele faz. O nome de Daniel também, ele mudou o nome de Daniel. Quando Daniel aceita, ele muda o nome de Daniel. E aqui ele muda o nome de José. Verso 45: chamou o faraó o nome de José Zafanete Paneia. Olha o nome de José agora. Como que os irmãos iam saber quem era Zafanete Paneia? Como que os irmãos iam saber disso? Se eles chamavam ele talvez de Zezinho, né? Ô Zezinho, vem cá que nosso pai está te chamando. Ô Zezinho, você está fazendo arte? Ô Zezinho, eu te procurei o dia inteiro. Agora aqui não, aqui era Zafanete Paneia. Era o nome dos reis que eram dados, esses nomes diferentes, esses nomes difíceis de falar. E eles dão esse nome. Quando eles chegam ali, perguntam: quem que manda aqui? Aí alguém fala assim: Zafanete Paneia, é o governador do Egito. Eles chegam até José por um homem com nome diferente. Talvez se eles reconhecem assim: ô Zezinho, mas eu sei, Zezinho, por que você está desse jeito? José deve ter falado: então, eu vou desse jeito porque Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Porque quando alguém chegar até você e falar assim: por que você é desse jeito agora? Por que você anda desse jeito? Você fala assim: porque Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Então eles chegam diante de um homem com um nome que eles nunca tinham ouvido, porque eles ouviam falar de Faraó.
Eles não ouviam falar de Zafanete Paneia. Eles nunca tinham ouvido esse nome. Mas eles acabam chegando ali, olha, nós viemos comprar mantimento lá. O povo lá em Canaã está morrendo de fome. E diz que aqui no Egito tem comida para vender, tem. Quem é que toma conta? É José, não, é Zafanete Paneia. Então eles chegam até aquele homem já com a convicção de que eles estavam diante de uma autoridade. Diante de um homem que tinha autoridade para vender, para fazer o que ele quisesse com os mantimentos que tinha ali. Eles não chegam até José como se José fosse o irmão deles. Mas José automaticamente reconhece os irmãos. Mas ele não se dá a conhecer. José, ele muda ali o jeito de falar, dá um jeitinho de eles não reconhecer ele, né? E ele vai fazendo tudo que tem que fazer. Porque o intuito de José é como ele diz: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me mandou adiante de vocês, para que eu pudesse estender a mão para vocês agora. Eu vim antes de vocês, porque Deus me enviou. Mas José era caçula. Por que Deus não pegou Judá, não pegou Simeão, não pegou os irmãos mais velhos? Por que Deus pega José o mais novo? Porque José era um homem que tinha o coração voltado para Deus. Deus só pega pessoas que têm o coração voltado para Ele. Deus só busca pessoas que têm o coração que tem agradecido a Ele. Deus não chama qualquer um para reinar. Deus não chama qualquer um para governar. Deus não chama qualquer um para pastorear. Deus não chama qualquer um para louvar. Deus chama aquele que tem o coração voltado a Ele. Eu sempre tenho falado algumas coisas em relação ao Benício e o Daniel. Se você olhar em relação ao Daniel e o Benício, você vê que eles fazem coisas assim, que fazem com amor mesmo, uma dedicação tão grande. Não que os outros não façam, mas eles parece que eles querem sobressair, porque o coração deles é voltado a Deus. Porque Deus já gerou isso dentro do coração deles. Não é nem porque eles querem fazer, mas é porque Deus já colocou essa sementinha no coração deles. Disse: Daniel, você vai ter uma semente diferente. Benício vai ter uma semente diferente. Então essa semente ela não é colocada, plantada por homens, ela é plantada por Deus. E José tinha essa semente. Então quando esses irmãos chegam, José reconhece esses irmãos. E José faz tudo ali para poder voltar no versículo que nós paramos. 42:13. E eles disseram: não, nós, teus servos. Olha o que ele diz para Zafanete Paneia. Ele podia falar assim: nós, teus irmãos. Eu falei: não, nós, teus servos. Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas o mais já não existe. Que eram os dois filhos de Jacó com Rebeca, com Raquel. Eram os dois filhos de Jacó com Raquel, que era José e Benjamim. Raquel era estéril, e Raquel não tinha filho, as outras servas teve filho, as outras mulheres teve filho, e ela não. Mas Raquel acaba dando José, o último filho, caçula, para Jacó. E por isso Jacó ter esse filho na velhice, os irmãos ficaram invejados, porque Jacó gostava mais de José, que era o filho caçula. É a mesma coisa, você tem 3, 4 filhos grandão, barbado, nasce um pequenininho, o que vai acontecer? Vai ser bajulado, vai ser o príncipe da casa, vai ser o rei da casa. Aí alguém se levanta, né? Eu tenho uma filha de 41 anos, uma filha ficou, acho que quase um ano e meio assim, agora tá beleza, agora já está conversando. Mas por quê? Porque era só ele que reinava lá dentro, só ele que tomava conta, era tudo dele. Aí chega uma mulher de 41 anos, deu uma olhada, peraí, vai tomar meu lugar? Vai nada. Então ele era bajulado. Então assim foi com José. Ele teve 10 irmãos mais velhos do que ele nasce. O que os irmãos fizeram? Aí, para completar, acabar de completar, o homem, Deus falava com o homem. Deus fala com esse menino. Deus dá sonho para esse menino. Esse menino fala assim: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo,
amarramos os feixes lá, e os 11 feixes se dobrou diante do meu feixe. Ele falou assim, peraí, que negócio é esse? Nós vamos ter que se dobrar diante de você? Aí no versículo 9 fala assim, eu tive outro sonho. O outro sonho é melhor ainda. É 11 feixes, e o sol e a lua vai se dobrar diante do meu feixe. Eles falam para o pai e a mãe, o pai falou assim, mas peraí, eu e tua mãe também se dobraremos diante de você? Então Deus dava visão para aquele rapaz, para aquele jovem. Além do ciúme que eles tinham, que era o filho caçula, da velhice do velho, que já tinha 10 filhos. E aí nasce um menininho lá no meio dos 10. Pronto. Aí acabou. Acabou tudo. E acontece toda essa trajetória. Mas Deus não importa a sua idade, o que você faz, ou o que você vai deixar de fazer. Se você entender que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer, pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo. O que Jesus nos ensina com essa palavra? Quantas pessoas vão atravessar o nosso caminho, atravessar até a nossa história, para tentar mudar ela. Porque o que os irmãos de José tentaram foi mudar a história que José contava para eles. Eles entenderam que José era um homem que conversava com Deus. E o que eles fizeram? Falaram assim, peraí, nós jogando na cisterna, ele morre, nós vendendo lá para o Egito, ele vai sumir, ninguém nunca mais nem vai ver ele, não vai nem saber dele mais. Aí ele não sabia que José estava guardado na palma da mão do Senhor. José estava sendo cuidado pela palma da mão do Senhor. Os olhos do Senhor estavam sobre a vida de José. Aonde José ia, o Senhor estava cuidando. Quero profetizar na sua vida, aonde você for, os olhos do Senhor estarão cuidando de você. Você está gravado nas palmas da mão do Senhor, na palma da mão do nosso Deus. Aleluia. Não importa, querido, quantos se levantam contra você. O importante é que você tem o general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré, que se levantou a teu favor, se levantou a teu favor e contra todos os teus inimigos, aleluia. E ele diz assim, eu vou preparar uma mesa perante os teus inimigos, aleluia. Olha o que Deus faz por você, querido. Aquele que um dia te apontou o dedo, Jesus prepara uma mesa perante eles, para dizer assim, olha o que eu estou fazendo com o meu servo, olha o que eu estou fazendo com a minha serva. O que eu aprendo com essa palavra é que José, ele tinha uma determinação no seu coração. Ele era determinado a servir a Deus. Bata no ombro do seu irmão assim e diz assim, você é determinado a fazer a obra de Deus? Você tem determinação no seu coração de servir a Ele, independente do que aconteça? Se você faz, fala amém. Amém, glória a Deus. Que nós precisamos ser determinados com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus fez por nós. Quantas pessoas, eu falei ontem, né, daqueles 40 jovens que morreram queimados, né, foram para uma festa, para uma boate, e acabaram fazendo coisas que não devia, acendendo aquelas coisas pirotécnicas, que pegou no fogo. E até eu brinquei com a pastora, falei, o cara viu que está pegando fogo, veio de embora, correndo, ficou filmando, ficou gravando, acabou morrendo também. Morreu 40 jovens de 17 anos de idade. Na passagem do ano, não vão viver o ano de 2026, por uma imprudência. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Você acha que Deus queria aquilo? Não. O homem, ele colhe aquilo que ele planta, aquilo que ele semeia. Não é Deus que planta, é o homem que planta. Tudo que eu planto eu vou colher, tudo que eu semeio eu vou colher. E tudo que semeiam contra mim também vão colher. Então a lei da semeadura é uma coisa, você semear não é obrigado, não é obrigatório, mas você semeou, é obrigatório você colher. A partir do momento que eu semei alguma coisa, eu sou obrigado a colher. Eu não vou plantar uma roça de milho e chegar aqui na cidade e falar assim, eu tenho 10 alqueires de milho lá, está tudo perdido, pode pegar tudo. Será que eu vou falar isso? Vou pôr um guarda lá para cuidar.
Se alguém chegar lá e começar a catar, opa, devolve, por quê? Porque eu vou colher, é meu. Então nós temos isso. Continuando, José, ele dá a se conhecer aos seus irmãos. O verso 45, 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos lhe puderam responder. Não lhe puderam responder, porque estavam com medo diante da face de José. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele falou assim: eu sou Zefanete Paneia, né? Agora aqui ele já coloca o nome verdadeiro dele: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito, a quem vocês fizeram tudo aquilo para que eu pudesse sair de lá. Diz assim, o verso 5: agora pois não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome e no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Ele falou assim: então foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou antes de vocês para a conservação da vida de vocês, para que vocês hoje tivessem o que comer. O verso 14, depois que ele se apresenta aos irmãos, diz assim: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Verso 15: e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Aleluia! Aqui vem o perdão, aqui vem o fechamento da palavra de hoje. O perdão, o reconhecimento. Não importa o que eu vivi por causa dos meus irmãos, eu vou abraçar eles, eu vou perdoar eles, eu vou dar o de comer para eles. Eu não vou fazer o que eles fizeram comigo, não vou pagar o mal com o mal, vou pagar o mal com o bem. Então o cristão verdadeiro não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Alguém fez mal para você, ore por ele. Alguém se levantou contra você, abençoa a vida dele. Alguém falou mal de você, Senhor, abençoa a vida dele. Porque a língua do crente, ela não pode ser como uma navalha. A língua do crente tem que ser abençoada. Tiago diz assim, que a mesma boca que abençoa não amaldiçoa, a mesma mão que ora não bate, da mesma fonte não jorra água doce e água amargosa. Há só um tipo de água. O cristão há só um tipo de linguagem. Abençoa, Senhor, abençoa, protege, guarda. Eles me jogaram na cisterna, eles me venderam, eu fui preso por causa disso, fui caluniado por causa disso, Senhor, mas eu quero abraçá-los, eu quero beijar eles, eu quero pedir perdão para eles, eu quero dizer para eles: eu sou o teu irmão José, eu sou aquele que vocês achou que não existia mais, eu sou aquele que te deu alimento, eu sou Zefanete Paneia, aleluia, eu governo essa terra, eu mando neste lugar, então vocês vão levar o suficiente para vocês comerem e ter uma vida bem regada, uma vida melhor. E José, ele, depois de tudo isso, ele acaba trazendo toda a família para morar ali com ele, ali no Egito, e acaba José fazendo algo que os irmãos não acreditariam que ele faria, mas ele perdoa os irmãos, ele perdoou. E eu quero dizer para você, esse ano de 2026, se você tiver alguém para perdoar, perdoa. Não guarda mágoa não, não guarda nada no seu coração não, porque se você olhar, não é só aquela pessoa que vai sofrer por falta do perdão, mas você também vai acabar sofrendo
porque você não consegue perdoar e isso acaba machucando. Abra em 1 Coríntios 11. Eu quero dizer algo para você em relação ao perdão. O perdão não quer dizer esquecer. Nós não vamos ter amnésia de você falar assim: eu perdoei, eu esqueci. Não, você relevou, você releva, você não esquece, porque esquecer é você ter amnésia, e nós não temos amnésia, nós temos uma mente boa, porque Deus nos deu, mas é você relevar, você dizer: eu não vou guardar isso para mim, eu vou perdoar o meu irmão, perdoar o meu pai, a minha mãe, perdoar aqueles que me fizeram mal. Não é você ficar traçando ele toda hora, não é você dizer assim: Senhor, eu perdoo ele, perdoa aquela pessoa. Você está relevando, você não está esquecendo, porque ninguém esquece. Tem um ditado aí fora que diz assim: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Por isso que os irmãos de José esqueceram dele, não reconheceram ele, porque eles bateram, né? José apanhou, José reconheceu. Amém? Amém. 1 Coríntios 11, 23. Todos encontraram? Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui o Benício e o Dom Manuel aqui à frente. Eles vão estar passando com os elementos da ceia. Se você já está apto para participar, você vai estar pegando e vai estar aguardando para que nós tomamos todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O texto termina dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa é você que vai fazer, que vai examinar se você está apto para tomar ou não, se você está apto para participar ou não. Você fala: pastor, mas esse mês eu fiquei nervoso, nervosa, esse mês eu falei umas palavras que não eram boas. Fica tranquilo, peça perdão que Jesus vai perdoar. O importante é que você confesse, que você reconheça que você errou e que Deus te perdoou em nome de Jesus. Amém? Todo pecado confessado e deixado é perdoado. O pecado que não é perdoado é o pecado que não é deixado. Eu pego e não peço perdão e não deixo o pecado continuar, então não é perdoado. Mas o pecado que é confessado e deixado, ele é perdoado, tá? Deus, ele te perdoa, Deus, ele te ama, Deus, ele tem algo como ele tinha com José, tem com você também. Então nessa noite, fica tranquilo, fica em paz, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Está aqui te dizendo. Glória a Deus, amém, Jesus. Aleluia. Todos que vão participar pegaram os elementos da ceia? Glória a Deus. Talvez você não pegou, você vai estar pegando em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos pegaram os elementos da ceia? Amém? Glória a Deus. Pegue o seu pão, segura ele na mão aí. Verso 25. Perdão, 24.
Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Comamos o pão todos juntos. Verso 25. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pega o seu cálice. Obrigado, Jesus, por esse momento tão extraordinário, tão maravilhoso, que é de participarmos da ceia do Senhor, comermos o pão simbolizando a tua carne, beber o suco de uva simbolizando o teu sangue, Pai. E que esse suco de uva se torne um remédio, ó Deus querido, para a nossa alma, para o nosso corpo, para toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer mal. Deus, abençoa este suco de uva e abençoa cada um aqui representando a sua família, Senhor. Abençoa de uma forma especial. Eu abençoo este cálice em nome de Jesus. Tomamos todos juntos. Glória a Deus. O Benício vai passar pegando os copinhos vazios. Se vocês puderem passar para a beirada, ele vai estar passando, pegando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero desejar para vocês, para a igreja, um ano abençoado, um ano repleto de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos do Senhor. Que esse ano seja um ano diferente para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Que esse ano seja o ano do encontro verdadeiro com Cristo, o encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Que você possa, durante esse ano, ao longo desse ano, receber bênçãos sem medida, bênçãos dos céus, e que esse lugar seja a tua casa, que esse lugar seja o referencial para a sua casa, para a sua família. Não porque eu, como pastor desse lugar, estou pedindo, mas porque Deus tem o melhor para a tua vida nessa noite. Amém? Você recebe o melhor de Deus? Então estenda as suas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar. Eu abençoo, Senhor, cada um nessa noite, cada família representada. Abençoa a volta, Pai, do Rudinei, em nome de Jesus. Guarda ele, Pai, nas estradas, como o Senhor guardou na ida, guarda na volta também, Pai, no nome de Jesus. Guarda cada um aqui, Senhor, com a tua mão santa e poderosa. Cura aquele que estiver enfermo, tira o mal, tira a doença, Pai. Na vida da irmã Lenita, Senhor, eu quero abençoar a vida daquela mulher e dizer para o Senhor, muito obrigado, Jesus, porque nós tivemos o privilégio de ter ela conosco, ó Pai, na passagem do ano, Senhor. Obrigado, Jesus. Continua dando saúde para ela, continua abençoando a vida dela e toda a sua família, de toda a sua parentela. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos dizem amém.